Você de casa, com certeza, já deve ter lido algum gibi ou visto algum desenho da Turma da Mônica, onde o personagem Cebolinha costuma trocar as letras, o R e o L. Esse distúrbio pode acontecer na vida real. O que muitos não sabem é que a troca dessas letras em crianças com mais de 5 anos de idade pode se tratar de um desvio fonológico ou fonético e por isso merece um acompanhamento profissional. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe no programa a fonoaudióloga infantil Camila Kostka. Seja muito bem-vinda, Camila, à nossa casa. Obrigada. Eu que agradeço. Ali no comecinho do programa, eu estava falando, com o Léo, que chama-se dislalia, é isso? Dislalia é uma alteração que a criança tem para conseguir falar esses sons da fala. Uma alteração na articulação. Na articulação. Na articulação. E isso a gente começa a identificar quando a criança começa a falar. Quando a criança começa a falar, mas ela ainda vai ter essas trocas por volta de até 2 anos e meio, a criança ela ainda fala de uma forma aproximada. Mas nós temos sempre que dar o retorno correto dessas palavras para que ela possa memorizar e saber como é que ela tem que falar correto. Mas algumas crianças, ela vai tendo trocas ao longo desse processo, porque a aquisição da fala, desses sons, é de 1 ano até 5 anos. Então, nesse processo, a criança pode trocar, pode omitir, pode distorcer alguns sons. Que interessante isso. Quando a gente fala com criança e elas falam a palavrinha errada, todo mundo fala assim, ai, que bonitinho. É a nossa tendência, porque realmente é bonitinho. Mas aí a gente pode estar incentivando que ela continue falando, não incentivando que ela fale errado, mas o pior que isso é porque a memória da criança fica registrada a palavra errada. E depois é muito mais difícil, porque eu falo que a gente tem que apagar a memória das palavras erradas e construir uma memória, um ponto articulatório, movimentação de língua. É muito complexo para a criança, para que ela possa conseguir falar corretamente, ainda de uma forma espontânea e automática. Boa, e às vezes a gente também tenta, os papais quando vão falar alguma palavra, eles tentam articular bem, para falar, sei lá, bloco, não sei. Ou silabado, Exato. Separa a palavra e isso dificulta mais ainda para a criança, porque as crianças vão repetir dessa forma, bloco, e daí não fica natural. E isso é bem interessante, porque eu já vi criança falando pausadinho. Sim. E é por isso, É por isso. E existem tipos, por exemplo, a criança tem um tipo assim, um tipo... Existe ou não? De trocas nos sons da fala. A gente começa sempre dizendo que é um transtorno fonológico, então ou a dislalia, e depois a gente precisa entender quais são os sons que essa criança troca. Tem alguns sons, crianças que trocam, que vi que você deu exemplo, casa fala tasa, é um som que ela troca. E depois ela pode trocar o R e falar como cebolinha, aleia ao invés de areia. E o R mesmo, ele tem vários tipos de R. E isso que complica, porque às vezes os pais tentam ensinar, mas não é o ponto articulatório correto e a criança fica mais confusa. O que ele tem, por exemplo, se é estudado, se é esforçado, se é dedicado, ele consegue mudar ou não? Nem sempre, porque pode ser que ele não consiga movimentar essa língua para cima e para trás, que é o ponto articulatório do R, que é o R de areia, de Brasil, Aparecida. E a gente vai ensinar para a criança com esse R lá para trás do interior. Porque se a gente tenta ensinar como R paulista, que alguns pais tentam fazer isso, a criança fica perdida e não consegue entender onde coloca essa língua. Então, sempre é importante dar para a criança pistas visuais, auditiva, Então, você esteja na altura da criança para falar e nada de dizer para a criança, você falou errado. Não, é sempre só repetir a palavra corretamente. Porque assim a criança vai armazenando na memória dela, ela escutou a palavra correta para ela tentar fazer depois. Numa próxima vez que ela for falar. E o R é geralmente o mais difícil, o mais desafiador? O R é o último som que a criança vai adquirir. Esse R de areia e de Brasil. E é o mais difícil, porque ele tem mais complexidade nesse movimento. Então, a criança precisa movimentar muito rapidamente a língua. Essa criança precisa já ter saído da chupeta e da mamadeira, porque isso vai impedir essa movimentação da língua. A criança
criança, por exemplo, que usa chupeta, a língua fica rebaixada aqui na boca e essa criança não consegue movimentar a língua para cima e para baixo, para trás. Essa criança não consegue fazer com maestria esse movimento. E aí sai distorcido. E ela acha que ela está fazendo a ieia, a leia, mas não sai. Não sai. Não sai. E é possível, nesse período também, a gente descobrir outras coisas da criança? Por exemplo, talvez ela tenha um problema de audição. Pode. Pode acontecer nesse período? De audição, eu nem diria, porque senão ela teria ter tido dificuldades em outros sons também, porque esse é o último. Então, a gente não vai descobrir uma dificuldade auditiva somente lá com 5 anos. Mas a gente vai suspeitar antes disso. Né? Mas tem aquelas crianças que já vêm só com essa troca. E uma das coisas que é muito frequente é um frênulo curto. Essa criança tem uma pelinha aqui na língua e esse frênulo não deixa a língua se movimentar. Né? Eu tenho até uma foto aqui de como, pra gente ver como que o freno... Colocar. Tem a fotinho aí, Soninha? Coloca pra gente. Isso. Isso. Então, ali é uma língua rebaixada, nessa primeira foto à esquerda. É uma língua provavelmente de chupeta, mamadeira, arcada, é muito estreita. E a criança coloca a língua entre os dentes para falar. Então, a língua faz sempre assim, saindo, e ela não está indo para cima como ela deveria. Aquela segunda foto, a criança está no ponto articulatório do R e essa pelinha que tem entre os dentes, aqui embaixo da língua, é onde a criança pode ter essa parte curta e a língua não se movimenta, a língua não sobe desse jeito. Não sobe. E daí tem que ter uma intervenção cirúrgica ou podemos adaptar, né? Então, eu já recebi pacientes que a mãe falou assim, olha, eu não consigo levar ele para cirurgia. Inclusive, a mãe é cirurgiã. Ela falou, eu não consigo ver meu filho lá no hospital. Então, você consegue adaptar? E sim, é possível adaptar. E essa criança está hoje falando. Que interessante! Sim. Que demais. Tem perguntinha para você de WhatsApp já. Vamos que dar uma olhada lá. legal! Temos uma perguntinha. Na verdade, a perguntinha é minha. Tia doutora, mas não tem mais. A perguntinha é minha, doutora. Doutora, o negócio é o seguinte. Deixa eu falar uma coisa. Eu adoro Turma da Mônica. Sempre quando nasce um filho de um amigo, tal, eu sempre quero presenteá-lo. Às vezes eu presenteio com uma assinatura da Turma da Mônica e tudo mais. Recentemente nasceu o filho de um amigo e eu comecei a comentar, né? Nossa, eu adoro a Turma da Mônica. Eu falei assim, eu não gosto, ele falou. Porque o Cebolinha fala helado e o meu filho vai ler essas histórias e também vai falar helado como o Cebolinha. Isso procede, doutora? Você acha que a influência do gibi, do Maurício de Souza e o Cebolinha, influencia a criança a falar errado assim, sempre? Que legal, gostei dessa pergunta. Eu acho que está muito consagrado, né, o Maurício de Souza, o gibi, dele trazer essas diferenças e é muito bem aceito, tanto pelas crianças. E a criança no gibi, ela tem os dois modelos. Ela tem o modelo do correto e nós é quem vamos contar para ela. Esse daqui, ó, ele tem uma dificuldade para falar. Vamos ver como que a gente consegue falar? E a gente pode usar esse mesmo exemplo do gibi como uma forma de mostrar para a criança como eu faço, como que ele faz. E agora, vamos tentar de novo? Até porque a criança, se ela tiver menos do que 5 anos, possivelmente, às vezes, ela nem faz esse R. Enquanto outras crianças já conseguem. Tem algumas crianças que já conseguem, ela vai conseguir perceber a diferença. Boa. Então, O que você trouxe pra gente aqui? eu trouxe aqui como a gente consegue usar de uma forma muito lúdica para a criança aprender. Boa. Eu gosto de sempre trazer aqui para a criança, eu não gosto de trazer repetição, sabe? De fazer exercício. De ficar Criança, toda hora, rato, senta. rato. Isso, não, isso não. Porque isso não traz motivação para a criança, né? Isso é muito repetitivo. Eu estava até falando com uma pessoa ali fora do camarim, ela estava me falando, meu filho era tão repetitivo a fono que ele não queria ir. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso não é legal, né? O legal é a criança ir, ela ter motivação, ela poder escolher os brinquedos e ela querer brincar. Então, com esse daqui é um brinquedo de dentista e eu sempre coloco aqui com eles uma massinha. Então, a gente brinca junto, olha, que será que ele comeu? Será que foi brócolis ou será que foi cenoura? Ele escutou 2 vezes o som que ele precisa e ele vai escolher. Então, ele vai ter que repetir, ele vai me dizer o que é, ele vai treinar sem perceber.
Legal. E daí a gente coloca no dente e depois ele vai tirando, tiro, e eu vou falando, tirou brócolis, tirou brócolis. E com isso a criança tem o retorno auditivo. Essa memória auditiva está sendo alimentada sempre, mas de uma forma muito indireta, que ela mesma fala assim, gente, como ela é legal, né? Essa eu venho aqui para impressão, brincar, eu venho, é imersão, essa empatia, a gente senta no chão, tem mesinha, mas é mesinha de criança, mas ele escolhe sentar ou não nessa mesinha, né? Que eu acho que isso é trazer sempre aquela criança para dentro do processo, para dentro do processo sempre. Depois tem esses, são os blocos magnéticos e eu posso mostrar para a criança, né? Qual você quer primeiro? Você quer o amarelo, triângulo, daí eu já vou aumentando, triângulo amarelo ou quadrado amarelo? E sempre aqui na altura da boca, para essa criança poder ver as pistas visuais. Então, ela tá vendo como é a minha boca, como que eu estou mexendo. Ela escuta e eu ainda, se ela não fala corretamente, eu ainda conto para ela língua para cima e para trás. Então, eu dou todas as pistas para essa criança conseguir desenvolver mais rapidamente esse som. E quando os pais percebem isso, no começo você falou, pode ser natural, porque a criança está aprendendo a falar, então ela provavelmente vai trocar algumas palavras. Quando percebeu que aquilo está insistente, a primeira coisa é procurar uma fono? Procurar uma fono, muitas vezes o próprio dentista, pediatra, consegue perceber que essa criança fica com uma fala infantilizada, né? Porque a criança continua crescendo, mas a fala está infantilizada. A escola, então com 4 anos, o data limite para a criança fazer esse som é com 5. Mas se ela não está falando com 4, nem treinando, nem percebendo, porque tem crianças que não percebem. Se ela nem percebe essa troca, será que com 5 isso vai estar consolidado? Possivelmente não. Então é importante, com 4 anos, percebeu? Já leva para fazer uma avaliação, pelo menos uma orientação você vai ter do que fazer em casa. Né? Porque às vezes é os pais que ele fala leia. Ele não fala areia com a criança. Exato. Não sabemos, né, com essa criança. Então, é importante já trazer essa orientação. As crianças também percebem na escola que ela fala diferente. E aí pode até ter aquela coisa lá, ele não sabe falar. E isso vai dar uma complicadinha também, né? Sim, e inclusive eu tenho um paciente que está com 4 anos, a mãe já trouxe, porque os amigos perceberam. E ele se sente isolado, a criança começa a ficar insegura, começa a falar menos, começa a chamar menos pela professora, porque ele não quer mais se expor. Ele não quer mais que os outros vejam como ele está falando. Então é importante dar toda essa atenção para a criança. Se não trata nesse período, é possível crescer um adolescente, um adulto ainda falando errado. Sim, eu tenho uma criança hoje de 7 anos, falando ainda com esse R errado, né? Então ele ainda faz as trocas, mas daí a gente vai ter um outro impacto na alfabetização. A criança que ela fala errado, que ela troca os sons da fala, ela escreve também. Ela vai escrever também com trocas, porque a criança faz apoio na oralidade. O que é isso? Ela fala para ela conseguir escrever, só que ela vai escrever exatamente do jeito que ela fala. E daí a gente vai ter 2 problemas. 2 problemas. Não vai ser mais um. E tem adultos que, por exemplo, hoje, né, eu conheço pessoas que trocam ainda as palavras e hoje elas se incomodam muito mais. E é possível reverter isso? É possível. Ou não? Eu tinha até um comercial no Agagaquara, né? O adulto, ele troca ainda por um outro som, que é o som do Gagegigogu. E é possível, sim. E tem adultos também que conseguiram, né? Desenvolveram toda uma comunicação, mas com frênulo curto. E às vezes não dá para adaptar. Então é importante, sim, uma avaliação também. Né? Esse olhar especializado para saber em que momento tem que intervir. E aí, depois que você faz um trabalho de fonoaudiologia, por exemplo, é possível você tratar, curar e não voltar mais? Sim. A criança, ela só tem alta quando esse som está automatizado. E para estar automatizado, eu vou generalizar ele em várias brincadeiras. Então, um dia a gente brinca de dentista, outro dia de blocos. Os pais vão gravar vídeos, porque eu gosto também que os pais... Qual é essa interação dos pais em casa? Manda vídeo, quero ver como que vocês estão brincando.
enviando. E os pais enviam também, converso com a escola. A escola também me ajuda muito, a professora dar esse retorno, ou a professora lembrar sem dizer que ele está falando errado. Ela diz para ele, o que foi que você falou? E a criança rapidamente lembra qual é o ponto articulatório. Então, eu envolvo de uma forma até integral toda a família. Se é a avó que leva, é a avó que a gente vai treinar. Se é a babá, eu vou ajudar essa babá também a conquistar junto com a criança esse desenvolvimento. Que demais! E eu queria que você desse umas dicas para os papais que estão assistindo, né? Porque a gente falou alguns momentos aqui, para não falar para a criança, você está falando errado, né? Para não dar aquela pressão, porque vai ser algo pesado para a criança. O que mais os pais podem fazer para melhorar isso e ser uma coisa mais natural? Eu falo que a gente tem que conseguir trazer para a criança uma forma indireta dessa estimulação. Então, de uma forma passiva, porém dentro da função. Eu gosto muito de levar as crianças para a cozinhar juntos. E você vai pedir para a criança, vamos fazer um suco de laranja? Só que você já vai fazer bem articulado, laranja. Pega para a mamãe 3 laranjas. Olha aí, a gente já vai trazer dentro da função. A criança ama ajudar. Quando a gente dá esse poder para a criança, eles gostam. E ele vai te ajudar, ele vai pegar a laranja, ele vai trazer. E daí vamos contar. Então vamos contar? Quantas laranjas tem? Deixa eu ver se você pegou. Conta aí para a mamãe. E ele vai pegando as laranjas. Além disso, você trabalhou uma pista visual, uma pista auditiva e uma pista tátil. Então você pode contar para ele. Olha como faz a minha boca, ó, laranja. Você mostra sempre em você. A gente não vai pedir para ele ficar repetindo sempre em você, para que ele veja e vai ter um momento que ele vai te mostrar. Mamãe, olha a minha língua, olha como eu faço. Pode brincar em frente ao espelho de colocar a língua para frente, para trás, Isso vai dar mobilidade para essa língua para ela conseguir fazer esse som. Pode colocar a língua no céu da boca. Deixa eu ver se você consegue. Língua lá no céu da boca. Nossa, vamos ver quem fica mais? Então a gente traz sempre de uma forma muito lúdica. E o principal é dar o retorno correto das palavras. A criança falou aleia, você não diz que ela falou errado, mas rapidamente você diz areia. Eu também quero brincar de areia. Então, trazer a palavra que a criança falou para dentro do contexto, para que não fique jogada as palavras. Vem aqui repetir. Isso não é legal, né? Isso também não traz aprendizagem quando é fora de função, fora de contexto. Muito bom. Obrigada. Eu acho que a gente precisa fazer mais pautas assim para ajudar os papais em casa também. E eu acho que além de todos esses benefícios que você citou, esse tempo com as crianças de qualidade faz toda a diferença, né? Ela vai ter confiança nos pais para dizer, olha, na escola não deu certo, falaram que eu tô falando errado. Ela vai ter essa confiança e essa troca com os pais, que eu acho que é bem importante também, né? É super importante, eu gosto de sempre trazer na rotina, porque a gente não tem tempo mesmo, né? A gente já sabe disso. Mas então traga pra rotina, se é na hora de tomar o banho, ou vamos separar tudo, qual a cor do sabonete que você quer, tem muitas possibilidades. Boa. Inúmeras. Você de casa que gostou, aproveita para seguir a Camila no Instagram, @CamilaCosca, tá aparecendo aí para você, que é com K, Z e K novamente, .fono. E volte mais vezes para nossa casa. Muito obrigada. Sim, obrigada. Muito obrigada. Você de casa.